Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Já falamos aqui de vários cânceres, né? E hoje vamos falar do câncer de testículo. Como é que a gente sabe, por exemplo, como é que se descobre um câncer como esse nos animais? Marcos, o câncer de testículo, ele é um tumor que, uma das doenças que mais mata, né, que mais acomete os animais, né, do sexo masculino, né, claro, pela questão do testículo, né, principalmente cães. Ele não é tão comum em gatos, mas principalmente em cães, e esses cães, eles, principalmente cães idosos, tá? Embora que também possa ser encontrado em animais mais jovens, mas ele é uma doença de animais idosos. Essa doença, né, esse tumor, ele pode ser detectado visualmente quando ele está já em um estágio mais avançado, onde ocorre um crescimento ou unilateral ou bilateral, ou de um lado do testículo ou nos dois testículos, tá? E ele é mais comum em cães, em machos, que eles são monorquidismo, quer dizer, eles não têm um dos testículos no saco escrotal. Então tem ou no subcutâneo ou principalmente dentro da cavidade abdominal. E esse testículo que está dentro da cavidade abdominal, ele começa a sofrer ações da temperatura abdominal e, consequentemente, começa a haver modificação das suas células e transformando essas células em células tumorais, fazendo com que comece a ocorrer uma produção excessiva de testosterona, já que a função do testículo é produção de espermatozoides e produção do hormônio testosterona, causando alguns problemas, principalmente problemas a nível de próstata. Começa a ocorrer processos inflamatórios da próstata, podendo acarretar até também em um câncer de próstata. Por isso que a gente se preocupa bastante, né, com essa questão do tumor em machos, né, tumor de testículo. Uma coisa interessante, Marcos, que o diagnóstico, ele, para que você possa ter uma boa uma boa caracterização desse tumor é através do exame de ultrassonografia. Então você faz a ultrassonografia do testículo, onde você vai ali encontrar uma bolsa, né, ou um nódulo, ou já uma alteração mais considerável na ultrassonografia, Marcos. Com relação, por exemplo, essa questão do... Como é que existe alguma causa, por exemplo, por esse câncer ou não? Não, a causa ela pode ser genética. O animal pode ter uma herança que na sua família tem essas caracterizações genéticas de alteração de tumor de testículo, mas também pode ter em virtude dessa malformação aí, no caso desse criptorquidismo ou monorquidismo, quando o testículo fica dentro da cavidade abdominal. Pode também ter alteração com pancada, uma pancada pode estimular ali uma alteração das células e posteriormente um tumor. Então isso aí vai depender muito de animal para animal. Uma coisa importante se você não quer seu animal para reprodução, você providencie fazer a castração, porque essa castração vai diminuir os riscos de aparecimento de várias doenças, entre elas o tumor de testículo, né, o câncer de próstata e outros problemas mais que esse animal com esse testículo ele pode estar acarretando, inclusive brigas, porque ele vai tentar ir atrás de cruzar, né? Ele tem o apetite sexual e vai diminuir esses riscos com a castração. O câncer de testículo ele é mais frequente em algum tipo de raça? Não, independe de raça. E também de idade? Independe de idade. Claro que vai ter uma predileção maior pelos animais idosos, né? Aí existe o fator de risco, quanto mais idade tem, mais o fator de risco aumenta, tá? Mas independe aí, Marcos, de raça. Qualquer raça pode apresentar esse tumor de testículo. E com relação ao tratamento, qual é o mais indicado? O tratamento mais indicado é você fazer a castração. A castração resolve em torno de 85% dos casos,
tá? Você realizando a castração. Apenas 15% é que você vai ter de fazer avaliações mais detalhadas para ver se existe metástase nos casos e essas metástases serem tratadas através de quimioterapia. Então aí já é um avançar maior, né, dos problemas. O grande problema é que quando você detecta, muitas vezes esses animais já são animais bastante idosos, já com comprometimento bem grande, que você não vai conseguir tanto viabilizar a quimioterapia nesses animais. Agora, a chance de cura? Sim, a chance de cura só em apenas a castração, a castração ela sendo bem feita, você tendo o cuidado de fazer a retirada, de todos os tecidos também adjacentes, você vai diminuir assim o risco, de células cancerígenas terem se espalhado para o corpo através aí principalmente do sistema linfático. O animal ele pode ter a sua fertilidade comprometida ou não? Aí tem sim, Marcos. Dependendo de onde seja o tumor, pode ocorrer a diminuição da sua fertilidade, mas a maioria deles continuam férteis, então continuam reproduzindo, continuam produzindo espermatozoides, continuam produzindo testosterona e ele continua fértil, a maioria deles, mas alguns podem sim apresentar, principalmente pela questão de dor. Às vezes ele sente dor e essa dor faz com que altere, na produção dos espermatozoides, na espermatogênese. Então, só para recapitular, como é que os exames que no caso que detecta o câncer de testículos, isso depende, claro, antes tem que ter a consulta, né? Isso. O interessante, a gente observa hoje bastante ações na área de veterinária. E o próprio tutor, o próprio proprietário, ele pode fazer uma palpação nos testículos do animal, verificando se existe naquele local, por exemplo, dor. Ele pode detectar se existe alguma presença de algum nódulo, assimetria de testículo, quer dizer, um testículo maior do que o outro, tá? E isso aí são alterações que o próprio tutor pode fazer, o proprietário do animal pode fazer. E caso ele identifique alguma alteração nesse sentido, ele pode levar a um médico veterinário que vai fazer aí principalmente o exame de ultrassonografia para identificar se existe presença ou não de nódulos, de tumores, de câncer nesse testículo, Marcos. Tem algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Vamos ouvir aqui o que quer perguntar aqui o nosso ouvinte. Deixa eu só confirmar. Minha cachorrinha gosta muito de frutas. Tem algum problema dela comer frutas? Depende da fruta. Por exemplo, o cão ele não pode comer uva, tá? Uva passa. Ele não pode comer isso porque essa uva ele vai causar um problema renal para o seu cão. Cebola, apesar de não ser fruta, mas comidas com cebola, a cebola causa hemólise, destruição das células sanguíneas, tá? Das hemácias. Não pode comer chocolate, porque o chocolate tem uma substância chamada teobromina, que aí ela vai causar um quadro de intoxicação para o seu cão, e quanto mais amargo for, mais presença dessa substância tem. Então tem diversos alimentos que os cães não podem comer. Lembrando que o cão ele é carnívoro, né? Ele, na sua genética, ele tem as características de comer carne. Hoje já se utiliza a questão da alimentação com aí rações, e essas rações vai ajudar na qualidade da sua nutrição, mas a uva seria a fruta que ele não pode comer. A nossa ouvinte manda essa fotografia e diz que a cachorrinha dela tem 6 anos e está vomitando verde, não quer comer e está com o pescoço inchado. E aí, doutor? Eu vi aqui a imagem, Marcos. Aparenta ser aí uma glândula salivar. Existem aumentos nessa região aí das glândulas salivares, e essas glândulas, elas quando aumentam, o animal fica bastante incomodado, tendo dificuldade assim na questão da alimentação. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia.
Porque a gente cria essa cachorrinha e ela nunca deu uma cria. E a gente usava injeção nela. Com o passar do tempo, ela começou a ficar com esses caroços aí nas mamas. Aí chegaram a dizer a gente que é câncer. Aí eu queria saber o que é e como eu fazia para fazer uma avaliação, para saber mais ou menos o que é e o que pode ser feito sobre isso aí. E como você pode ver na foto, tem o primeiro está querendo tipo abrir, já está querendo ficar na carne viva. Aí eu queria que você pudesse me explicar alguma coisa. Eu agradecia. Bem, Marcos, o aparecimento de aumento de volume na glândula mamária, a tendência é que seja tumor de mama, né? Nódulo mamário. Pelo que eu vi na imagem aqui, caracteriza-se bem como um tumor de mama. Acredito eu que ela pergunta o que fazer, levar um médico veterinário para que ele possa fazer a avaliação dessas glândulas mamárias, ver quantos nódulos tem, porque tem nessas situações aí você vai ter de fazer a retirada do nódulo, provavelmente a retirada da cadeia mamária, quer dizer, de todas as tetas que tá ali de um lado, e tem fêmeas que posteriormente, 15 até 30 dias depois, você tem de tirar outra cadeia mamária também, todos os tetas, e tem delas que ainda você precisa tirar o linfonodo regional, que é quem drena, para que você tenha a certeza de não ter ficado nenhuma célula cancerígena, né, para diminuir o risco assim de metástase. Então minha orientação é que ela procure um médico veterinário para que ele possa avaliar e confirmando que isso aí realmente é tumor de mama, que faça os procedimentos cirúrgicos. É muito comum isso, como ela falou, de pessoas que aplicam hormônio, né, injeções anti-cio nessas fêmeas e que propicia, né, favorece o aparecimento de tumores de mama, Marcos. Tem mais pergunta aqui: cuscuz e arroz são bons para cachorro? Olha, eu não considero um alimento de boa qualidade. Ele vai alimentar, sim, o seu animal, porque existe a diferença de alimentação e de nutrição, tá? Ele vai ficar alimentado, ele vai encher o bucho, vou falar no popular, né? Mas não vai dar sustância, como o homem sábio, né? Ele diz assim: às vezes eu estou alimentado, mas não estou nutrido. Então ela vai encher o bucho, tá? Vai encher o estômago do animal, vai alimentá-lo, porém não vai conseguir nutrir com a quantidade de proteínas, energias, vitaminas e minerais que o animal precisa para sobreviver. Então vai ser um alimento, né, que vai alimentar o animal e não nutrir, Marcos. Tem mais pergunta no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, eu queria tirar uma dúvida aqui que está me intrigando. É Chiquinho quem fala aqui de São Bento. Porque aqui na minha cidade, principalmente no meu bairro, o pessoal está colocando umas garrafas PET com água e dizem que isso evita do gato ou do cão urinar naquela região. Eu queria saber do senhor se isso é mito ou é verdade. Obrigado e tenha um ótimo fim de semana. Um abraço para o Chiquinho e a turma de São Bento na Paraíba aí. Um abraço para Chiquinho, um abraço para São Bento, né, a terra do meu pai. Meu pai nasceu em São Bento, na Paraíba. Tenho diversos familiares em São Bento, então é uma cidade que eu gosto muito. Interessante, Chiquinho, que isso aí é um mito. Ele não vai ter aí não vai afugentar, não vai causar nenhum problema para gato, nem tampouco cão urinar nesse local, até mesmo na garrafa. Aí, se você não tiver cuidado de tampar essa garrafa, ela vai servir de um foco de dengue, tá? Tem de ter cuidado quanto a isso. Existem pessoas que colocam as garrafas PETs no muro, em cima da parede do muro. Aí sim, essa garrafa PET ela vai diminuir, o gato não vai conseguir andar tão bem em cima dessa garrafa, escorregar e cair. Aí eu já vi funcionando. Agora, de urinar, Chiquinho, isso aí é mito, não vai servir de nada. Tem mais pergunta aqui. Essa aqui é pro ar também, né, Geraldinho? Vamos lá então. Eu gostaria, se pudesse, você passar o seu endereço da sua clínica e telefone para a gente entrar em contato e marcar a avaliação.
Vamos aqui então passar para nossa ouvinte, né, ela que pediu aqui o endereço da Veteripet aqui na cidade de Caicó. A Veteripet fica na rua Augusto Monteiro, 569, no centro aqui na cidade de Caicó. Telefone 3421-1263. Vou mandar aqui no privado aqui da nossa ouvinte aqui o endereço aqui para nossa amiga Alane Ellen. Aquele abraço, obrigado por sua participação. Tem outra pergunta aqui, no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber se cachorro tem problema de vista, de visão. Tem sim, cachorro. Um dos problemas principais de cão são dois, Marcos. Um é úlcera de córnea, tá? Que é quando ocorre uma lesão na córnea e esse animal começa a sentir dor, começa a fechar o olho porque dói bastante, incomodando ali a visão do animal, chegando ele muitas vezes até a perder, romper esse olho e a perder esse olho. Então o problema principal, um dos problemas seria esse. O segundo problema principal é a catarata. A catarata, ela acomete consideravelmente os cães. Essa catarata, ela existem diversas causas para que ela possa se instalar. Entre elas é a diabetes no cão, faz com que esse cão desenvolva a catarata. E existem algumas raças que são predisponentes, que elas, principalmente o poodle, o cocker spaniel, eles têm bastante nesses animais, chegando eles a ter uma catarata que perde a visão 100%. Essa catarata hoje, dependendo do grau dela, né, do estado dela, do estágio, ela tem cirurgia, uma cirurgia ainda bastante cara, mas já no estado do Rio Grande do Norte, na capital, tem 2 profissionais que executam essa cirurgia de catarata, fazendo a remoção dessa lente e introduzindo uma nova lente, e o animal volta a enxergar para ter sua vida tranquila. Tem mais pergunta aqui? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Eu tenho um poodle e ele tem na faixa de uns 6 meses. E eu queria saber do doutor se eu ainda posso dar a vacina, que ele não tomou as vacinas, que é para tomar quando ele é pequeno. Como ele já está com 6 meses, eu queria saber se eu ainda posso ir para a clínica para ele tomar essas vacinas, para ele não adoecer. E ele está tomando também medicação para a doença do carrapato, que deu nele. Porque quando ele veio para aqui para casa, que me deram ele veio cheio de carrapato. Ele era novinho, mas tinha muito carrapato. Aí eu não sei se esses carrapatos já estavam infectados, porque depois que ele chegou aqui, eu dei um remédio a ele, os carrapatos caiu e ele não teve mais. Mas mesmo assim ele teve a doença do carrapato, ele começou a espirrar sangue. Aí eu fui aí na clínica e comprei o medicamento. E eu tô dando a ele, parou. Aí eu queria saber do doutor se eu posso estar dando essas vacinas nele. E aí, doutor Robson? Bem, Marcos, primeira questão é o carrapato, ele ao picar o cão, ele transmite a doença, essa doença fica na corrente sanguínea, e para o cão ter doença do carrapato, não necessariamente precisa estar com o carrapato, ele só precisa ter tido o carrapato. Isso aí é para a gente já ir adiantando para os ouvintes. A segunda questão é que o animal dela esteve ou está doente. Não se orienta a fazer vacinação com animal doente, porque ele está imunodeprimido, ele está ali com as defesas do organismo dele baixas e não vai responder satisfatoriamente à vacina. Então isso aí é outra questão. Mas em qualquer idade, o cão ele pode ser submetido à vacinação. E se ele não tomou quando era filhote, ela pode a qualquer momento administrar, desde que ele tenha condições de receber essa vacina, para que o próprio organismo crie anticorpos, né, e crie defesas contra as doenças no qual está sendo administrada a vacina. Então, se ele tiver sadio, não tem problema nenhum, em qualquer momento pode ser administrada as vacinações, em qualquer idade. Tem mais áudio aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Robson. Eu gostaria de saber que o senhor me dissesse se aqueles sachês que a gente compra para gato,
que tem carne, tem cordeiro, tem de frango, tem de tudo, etc. Tal, se é realmente sadio para um animal. Bom, a minha, quando come, se ela comer um sachêzinho todinho de manhã, ela passa o dia todinho sem comer, agora fica só tomando água. Isso é sadio ou tem alguma coisa que não seja tão bom para elas? E Dr. Robson? Marcos, esses sachês, eles são considerados alimento, tá? Então, eles não são petiscos, como muitas pessoas pensam. Eles são considerados como alimentos que alimentam e nutrem o animal, né, satisfatoriamente. Então, às vezes a pessoa dá o comer, dá ali a ração, né, a ração seca, e depois diz, vou dar um agrado, aí dá um sachê. Lembra que você está dando ali 2 alimentos. O sachê não é petisco. O sachê, ele é um alimento, e que se você der satisfatoriamente, o animal vai ficar alimentado e nutrido ao longo do dia. Quanto à questão dela beber bastante água, é porque essas comidas de gato, essas rações de gato são um pouco salgadas, e esse sal vai estimular ela a beber bastante água. Lembrando que se seu animal tiver um problema renal, essas alimentações salgadas vão causar um problema aí nos rins e que pode trazer um transtorno maior. Dr. Robson, ouvinte, pergunta: quando o cachorro sangra muito pelo nariz, muito sangramento mesmo, pode ser o quê? Marcos, esses sangramentos pelo nariz, ele pode ser uma lesão a nível de septo nasal, existe essa possibilidade, um trauma, alguma coisa, mas principalmente quando as plaquetas, que é uma parte do sangue, elas estão muito baixas, aí a gente observa aí abaixo de 50, aí com 30, com 20, a gente observa esses sangramentos. Essas plaquetas, elas podem baixar por um problema na sua produção, mas principalmente em casos de doença do carrapato e em casos de leishmaniose, que é o calazar. Essas plaquetas, elas baixam a níveis tais que esse animal vai apresentar essa característica aí de ficar espirrando sangue. Solange Lins, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, qual a sua pergunta? Bom dia, eu queria saber do médico, porque aqui eu tenho 2 cachorras, aí faz 2 semanas que ela está cagando tipo sangue e mole e vomitando. Será que é da ração? Será que é da ração? E aí? Solange, primeira questão é a idade dos seus cães. Existem algumas doenças que podem fazer com que o animal tenha essa questão de melena, de fezes com sangue. Aí nós podemos citar a parvovirose, a coronavirose, podemos citar aí a própria erliquiose, que seria a doença do carrapato. Ela pode também fazer com que apresente essas características. Verminoses maciças, quando o animal tem uma quantidade muito grande de verme, também pode propiciar isso daí. E, Marcos, a questão de uma toxinfecção alimentar. Às vezes o animal ingere um alimento e que causou esse problema de uma infecção intestinal, fazendo com que ele apresente as características de vômito e diarreia. Então, a minha orientação para você, Solange, é que procure um médico veterinário, já que aí existem várias possibilidades de doenças, para que ele possa fazer os exames necessários, seja hemograma, exames bioquímicos, exames de sorologia, para identificar qual a causa base dessa doença, desse vômito e diarreia, e fazer o tratamento mais adequado para o seu animal. Tem mais pergunta? Bom dia, Dr. Robson. Eu gostaria de saber se o calazar, a doença do calazar, se o cachorro espirra sangue também. E aí? Pode sim, pode espirrar sangue em virtude das baixas de plaquetas. O calazar baixa consideravelmente as plaquetas. Tem mais pergunta? Vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é, meu cachorro, eu tenho 3 cachorros. Tem 2 meses, eu gostaria de saber quantos banhos posso dar durante a semana. Primeira pergunta, e aí? Os banhos, pode ser um banho uma vez por semana, sem menor problema, A gente não orienta mais de um banho por semana, porque você vai tirar a proteção da pele. Vamos à segunda. E a outra
Eu tenho mais 2 adultos. Eles gostam muito de andar pelo mato. Quando a cobra morde, o que eu posso fazer de imediato? E aí? Eliane de Curutu. Adriano, correr para um veterinário para que ele possa administrar o soro, porque só o soro antiofídico é quem vai resolver o problema de mordida de cobra. Tem mais pergunta? Qual o melhor remédio para carrapatos em cachorro de porte grande? Existe Bravecto, Simparic, NexGard, tem diversos produtos. A única coisa que a gente não orienta é que aplique essas medicações injetáveis para boi, que você pode lesionar o fígado e os rins. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor. Eu queria saber se o calazar também tem a ver quando o cachorro tá com a unha grande, crescendo as unhas. Tem alguma coisa a ver com o calazar, que é usando aqui do Jataí, município de Ipueira. Jataí, município de Ipueira. Hoje a audiência do seu programa, Marcos, é invejável, né? Obrigado. Veja Você bem, faz parte desse sucesso também. veja bem, esse crescimento das unhas, sim, Rosana, acontece em virtude do animal. Quando ele apresenta o calazar, ele fica sem caminhar, sem praticar exercício, e ocorre aí o crescimento das unhas. É um dos sintomas que você pode identificar no calazar. Bom dia, gostaria de saber se tem algum procedimento porque o meu cachorro está com água no ouvido e ele não deixa colocar o remédio de jeito nenhum. Existem medicações orais e injetáveis que você auxilia no tratamento. Porém, as otites, né, é um processo inflamatório do ouvido. As otites, elas, de preferência, elas devem ser tratadas, Marcos, com medicações otológicas dentro do ouvido. Para isso, a pessoa tem de conter realmente o cão ou o gato, colocar mordaça para evitar um acidente através de mordedura e aplicar a medicação diretamente dentro do ouvido. Dr. Robson, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó, ali pertinho da Eletrocentro, quase vizinho à Eletrocentro, né? Abraçar aqui nosso amigo Chico Torres também na escuta. Telefone da Clínica Veteripet, 3421-1263. Cada vez que eu vou na Veteripet, eu me impressiono com as inovações lá. Hoje é quase um hospital, né, dos animais, né, Dr. Robson? Isso, Marcos. Nós adquirimos recentemente um ultrassom novo, tá? Chegou agora um serviço que fazia até pouco tempo fora. Não, fazia na clínica, sendo que um ultrassom moderníssimo. Agora chegou um mais moderno, com Doppler. Estamos incrementando o serviço, né? Trouxemos um profissional de fora para dar um treinamento dentro da clínica para os veterinários que estão lá. São 3 veterinários hoje na clínica. E agora, próxima semana, estaremos indo para fazer mais um curso de ortopedia e provavelmente estaremos implantando um serviço de ortopedia aí lá na clínica, aí começando a fazer as cirurgias de fratura aí que precisar para resolver os problemas aqui na nossa região. Como você tá muito light hoje, vou fazer as últimas perguntas, então, vamos lá. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de saber do Dr. Robson se uma gata ela pode engravidar de 2 gatos diferentes. Pode? A gata ela é mais seletiva, Marcos. A gata ela pode sim engravidar de 2 ou 3 gatos, mas ela é mais seletiva. A gata ela escolhe, quando ela está ovulando, ela escolhe quem vai cobrir, tá? Ela é mais seletiva. Agora a cadela, se ela tiver 10 cachorrinhos, ela pode ter 10 pais diferentes, porque a cadela ela cruza com quem vai, os mais fortes vão cruzando com ela. Então se ela tiver 10 pais, 10 filhos, ela pode ter 10 pais diferentes numa mesma barriga. Para fechar, bom dia, eu gostaria de saber com quanto meses a cachorra entra no primeiro cio. E aí, doutor Robson? Em torno aí, Marcos, de 6, 7, 8 meses. Tem cadelas que são mais tardias, pode chegar até 1 ano de idade. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Domingos, né? Domingos Macedo, ouvindo aqui o nosso Panorama 95. Então, depois que ele entra no primeiro cio, no caso, aí o tem cio, alguns cuidados? Aí o cio da cadela vai ficar
a cada 6 meses, né? Ela pode entrar no cio com 6, 7, 8 meses de idade e posteriormente vai ficar um cio a cada 6 meses. A gata, ela é mais precoce um pouco, ela vai entrar aí no cio por volta de 5 meses, 6 meses de idade e o cio dela é a cada 30 dias. A cachorra ela pode passar a vida toda sem namorar, sem ter... Pode sim, sem menor problema. A gente só gosta de orientar se você não quer para reprodução, que você já providencia a castração, que ela deixa de entrar no cio. E se não castrar no caso? Se não castrar, ela vai ficar entrando no cio a vida toda sem problema, a não ser que adoeça de uma piometra ou de outra doença que possa vir aí em virtude dela ainda ter a presença de ovários e de útero. O nosso amigo Yuri está aqui fazendo a pergunta. Dr. Robson, minha cachorra saiu agora da menstruação. Qual o tempo de fazer a esterectomia? Se tudo estiver ok, fizer o hemograma, o risco cirúrgico estiver tudo ok, com 30 dias após o cio, sem menor problema. Vou liberar você. Um abraço. Até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, Marcos. É muito bom a gente estar respondendo, tirando a dúvida dos ouvintes. Até o próximo final de semana.